bordados com contornos desencaixados, linha da bobina aparecendo no bordado, ponto frouxo, matriz com defeito. Estes são alguns dos problemas que eu ajudo os meus alunos a resolverem aqui no Direto ao Ponto. Eu sou o Gixson, aqui da eBordados, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Então vamos lá, aqui está o bordado da Selma, e ele tem características aqui, pelo que parece, de pontos leves, né? Pelo fato da gente olhar por entre o tatame e ver aqui a malha, né? O tecido de fundo. Então aqui ele é um bolsinho falso, é um desenho com um bolsinho falso, aqui tem uma aplicaçãozinha e o cachorrinho tá saindo de dentro desse bolsinho. Achei o projetinho bem legal, assim, a ideia, né? Aqui me parece também tem um apliquezinho rosinha aqui no lacinho. De aplique, então, a gente tem dois. Tem o aplique do bolso e o aplique do laço. Depois a gente tem tatame no roxinho, no focinho, nas orelhas, nas patinhas e alguns objetos em ponto cheio para dar detalhes aqui. Sobrancelha, olhos, né? Nariz, basicamente é isso. Agora, a foto do avesso é que eu tô achando tudo muito branco, Selma, tá vendo? Isso, assim, por mais que olhando para o bordado aparentemente não tenha problema, o problema que a gente teria aqui seria a aparição da linha branca da bobina. Não tem. Então, a linha da bobina tá frouxa, né? Mas não foi o suficiente para mostrar a linha branca na parte superior do bordado. Só que isso muitas das vezes faz com que o próprio ponto. Tá vendo que se a gente observar aqui, ó, o ponto ele não tá com uma trama baixa, né? O tatame ele não tá baixinho, ele tá alto. É como se a linha tivesse frouxa, ó. E aí isso, o que que acontece? Acontece uma despadronização do preenchimento, ou seja, é como se o preenchimento que a gente tem no tatame aqui, ele não seguisse fielmente o padrão que a gente tem no Wilcon, que você configurou. Porque o tatame é isso, né? Ele tem um padrão de configuração de ponto. Então, o espaçamento eu quero 0,90. Então, o certo é você ter o mesmo espaçamento em todo o preenchimento do tatame. O que não está acontecendo aqui. Né? Então tem uns lugares que os buracos ficam maiores. Por quê? Porque se a densidade do ponto não estiver ajustada, a linha fica frouxa. E aí quando ela fica frouxa, ela fica aérea, suscetível a movimento. E aí o próprio costurar dos outros pontos de outros objetos faz com que essa linha se movimente, fazendo parecer que em alguns lugares, ó, a gente tem um espaço maior, mas esse espaço possivelmente não é o tatame. Igual aqui, por exemplo, nos olhos, ó, é como se tivesse criado uma lacuna, um defeito, um buraco muito grande em comparação ao preenchimento. Igual aqui, por exemplo, está uniforme, está bem um padrão bem bonitinho. Aqui já não está. Aqui também não está. Por quê? Porque os objetos estão bordando por cima. Não é problema bordar os objetos por cima. O problema é quando o objeto por cima que a gente está bordando, ele movimenta a linha que está praticamente solta aqui no fundo. Né? O ponto não está solto, né? Mas a linha está frouxa. E aí faz essa diferença. Aqui, por exemplo, quase que não tem linha, tá vendo? Mostrando muito o tecido. E isso é por conta dessa falta de regulagem aqui. Por isso que a linha está muito branca, ó, né? A linha está branca demais, ou seja, tem muita bobina aparecendo no bordado. A matriz desse bordado foi feita no Wilcon, que na minha opinião é o melhor programa para a criação de matrizes de bordados do mundo. Aproveita para se inscrever agora aqui no canal da eBordados para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora vamos então para a tela do Wilcon para melhorar a qualidade e também a produtividade desse bordado aqui. Né? Não tem problema na textura do preenchimento. Então eu já estou com a matriz aberta aqui. E aqui vocês podem observar, ó, já trazendo para próximo aqui o tatame, olha, o mesmo espaçamento que a gente observa que está aqui na textura dessa parte desse tatame da orelha, é o mesmo preenchimento que a gente tem aqui. Então a composição de preenchimento é igual. Então quando a gente afasta, ó, a gente tem o mesmo espaçamento que a gente vê nas linhas aqui embaixo, a gente tem aqui em cima. Então isso mostra que realmente na programação você não tem mais o que fazer em relação a esse aspecto. Para melhorar lá no bordado, é regulagem de tensão do fio da linha mesmo. Aqui na programação, por sua vez, vamos quebrar aqui, deixa eu desagrupar esses objetos aqui, para a gente analisar etapa por etapa dessa matriz aqui. Então, primeira etapa, ele faz uma leve marcação para sinalizar onde vai o tecido, que é o aplique, depois ele fixa o tecido com essa segunda linha, na sequência já faz o ponto cheio para travar o tecido e fazendo com que o aplique fique pronto. Depois ele faz o detalhezinho da linguinha do cachorrinho em vermelho, na sequência ele faz o marrom, e aí aqui nesse marrom tem só um detalhezinho, talvez não tenha passado despercebido, é que esse preenchimento ele está depois do ponto cheio. Não observei isso no bordado, tá? No bordado em si, não me pareceu que tem esse problema, não. Talvez tenha sido depois que você
salvou o arquivo para me mandar, talvez ele tenha fugido da ordem, mas esse preenchimento ele teria que estar aqui por trás do, né? Esse tatame teria que estar atrás do ponto cheio do contorno. Depois a gente tem as demais cores, que a gente vai ver quais são. Então, depois a gente tem o branco aqui, que é a parte aqui do meio do rostinho dele, né? Tanto essa parte quanto a parte de baixo. Olhando pela imagem, como a gente tem branco aqui e branco no focinho, poderia, de repente, ter feito tudo que é branco de uma vez só. Então, poderia ter feito esse preenchimento, na sequência, esse preenchimento interno, ou esse aqui, e por último, o contorninho em ponto cheio. Só que para fazer isso, de todo modo, você teria que ter feito esses detalhes aqui, esses elementos primeiro, né? Então, assim, ó, poderia mudar a ordem. Faz o marrom, né? Faz os detalhezinhos dos olhos aqui, faz o pretinho, faz o azul dos olhos, faz o pretinho. E aí, na fase de fazer o branquinho aqui, você faz esse tatame de baixo aqui e o focinho depois dos olhos, porque aí ele vai dar a cobertura aqui. Mas, de todo modo, o branco vai repetir possivelmente, porque a gente tem um detalhezinho do branco aqui, ó, que vem depois do pretinho, né? E aí tem esse branquinho aqui também. Então, repetir cor aqui não vai ter jeito. Uma cor ou outra, um objeto ou outro vai repetir. O negócio que eu queria sugerir aqui, a sugestão, ela é mais para a gente não repetir tantas cores. Repetir muitas das vezes não tem muito caminho, tem que repetir mesmo, né? Uma cor ou outra, um objeto ou outro acaba repetindo para a gente manter a sobreposição do desenho. Então, por exemplo, esse objeto, se ele está simplesmente por cima, ele não fica com acabamento legal se você tivesse feito por último. Para fazer todo marrom junto. Então, você fez certo colocando ele por baixo aqui do branquinho, né? Então, um objeto ou outro, uma cor ou outra, até tudo bem. Só que o que não pode é igual aqui, ó. Eu tenho branco aqui em cima, aí depois eu tenho o branco aqui embaixo, e depois eu tenho o branco de novo, que é o dos olhos. Então, de repente, tentar reduzir para duas repetições seria o ideal. No caso do azul, por exemplo, a gente tem o azul aqui e depois tem esse azul. Tá, esse azul não tem problema porque ele é a marcação do aplique do laço ali. Então, não conta como repetição porque poderia ser qualquer outra cor, assim como o amarelo também. Mas não tem tantas repetições não, tá? Só estou criando esse parênteses aqui para você ficar ligada, mas não tem muitas repetições não. Do jeito que está aqui está bem legal. Talvez até esse marronzinho também não tem para onde correr. Tem coisas que não dá adianta, você tem que optar, ou o desenho fica otimizado, contendo a menor quantidade possível de cores repetidas, ou você respeita a profundidade aqui, o aspecto de sobreposição dos elementos, né? Não daria, por exemplo, aqui para botar, não faria sentido colocar o contorno marrom, por exemplo, por cima dos cílios, ó, não ficaria legal. Então, do jeito que você fez, né, no meu ver, tá certo, né? Então, é muito decisão. O desenho está legal, deixa eu só colocar ele para percorrer inteiro aqui, para a gente ver como é que ficou. Fez o tatamezinho das patinhas, depois só abrir para a carinha. Fez um corrido para a borda no ponto suporte do tatame, tá certo. Depois detalhezinhos em rosa. A única coisa, sendo bem sincera, Selma, depois dessa sugestão que eu falei sobre a repetição de cores ali, que é uma coisa bem simples, né? Simples assim, não é nada complexo, não é nada que está errado. É uma observação para melhorar a vida de quem vai abordar mesmo. A única coisa que eu mudaria aqui seria esses olhinhos aqui, ó. Esses objetos aqui, eu colocaria em ponto cheio também, porque eles são estreitinhos, ó. Eles têm, tá vendo? Aqui tá dando 2,7 milímetros. Então, assim, ele é muito estreito para colocar ponto cheio. Se você colocar perdão, ele é muito estreito para você colocar tatame. Se você coloca ponto cheio, você pode manter mesmo aspecto de pontos leves ali, não precisa nem de ponto suporte. E aí seria, ó, visualmente falando, ele resolveria melhor essa parte. O bordado ao toque ele ficaria mais leve, não ficaria tão pesado. Diminui também a quantidade de pontos nessa região aqui. Então, acompanha o azul em ponto cheio, o branco em ponto cheio e o pretinho em ponto cheio. Esse ponto cheio aqui, inclusive, tanto do pretinho quanto do azul, você pode até tirar o ponto suporte. Porque são objetos simples, né? E são estreitos ali. Então pode tirar o ponto suporte que não vai fazer falta, não. E aí deixa o bordado mais otimizado, né? Menos pontos, mais otimizado, borda mais rápido. Os demais eu manteria como você fez. Só isso mesmo que eu mudaria.
Bom, esse então foi mais um episódio do Direto ao Ponto. Eu estou deixando aqui na tela recomendações de alguns vídeos para você assistir agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!